Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um dia, mais um momento, na graça e na presença de nosso Deus poderoso. Amém? Nós estaremos lendo neste momento Lucas de número 2, e olha que o texto nos diz: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, e lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou ao tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas os anjos lhes disseram: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o sorgimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos, e nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, e quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a
festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Todos que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que eles diziam. Então foi com eles para Nazaré e ele era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, nós sabemos que aqui é a continuação, da palavra do Senhor a respeito de Jesus Cristo. Em Lucas 1 ele fala ali sobre o nascimento, fala sobre muitas coisas, dizendo sobre a vinda do Messias, E nesse momento aqui Jesus nasceu, nesse momento aqui Jesus estava crescendo em sabedoria, em graça, e a gente vê que o tempo todo o povo, quando ouvia falar sobre a vinda do Messias, do Salvador, eles ficavam esperançosos, porque essa promessa já estava sendo dita há milhares e milhares de anos. Há muito tempo, desde a queda de Adão, o Senhor criou ali o plano perfeito, que era teu Filho amado, para vir à terra e morrer por nós, por os nossos pecados. Um homem, sem mácula, sem pecado, sem transgressão, um homem puro, Jesus Cristo, que nasceu e morreu sem nenhum pecado. Por ele saiu o pecado da humanidade, ele pagou o preço do pecado. Por mais que o mundo é pecaminoso, mas nós que aceitamos a Jesus, esse Jesus que nós estamos lendo, nós somos justificados de todo esse pecado. Amém? Porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e ele nos dá, através da sua graça, a condição de sermos filhos de Deus. Amém? Nós sabemos que pela queda de Adão, onde a humanidade foi corrompida, onde a descendência de Adão foi gerando pessoas pecaminosas, pessoas com defeito posterior do pecado, geração corrupta, e ali Jesus veio e quebrou todo este mal, entregando a sua vida. Posterior a isso, a todos que aceitam a Jesus como o seu único e suficiente Salvador, nosso Redentor, posterior a isso nós passamos a ser filhos de Deus. Posterior a quando um ser humano aceita essa redenção, aceita essa crucificação de Jesus e aceita Jesus como teu Salvador, você passa a ser filho de Deus, enxertado na vida verdadeira que é o nosso Senhor. Posterior a isso, nós geramos filhos, geramos frutos. Então todos que nós convertemos, as pessoas passam a ser filhos de Deus, e assim consequentemente. Então a gente vê aqui sobre a história, um pouquinho de Jesus que Lucas está descrevendo. A gente vê que o tempo todo, o Senhor Jesus, quando ele veio à terra, quando ele nasceu, quando os anjos ali apresentaram para os pastores, dizendo as boas novas, porque isso era esperado há muito tempo. Há muito tempo eles estavam com essa promessa do Messias vir à terra, o Salvador vir, desde a época lá de Moisés, que ele ia dizendo constantemente, os profetas dizendo constantemente sobre a vinda do Messias, e o Messias chegou. Neste momento ele nasceu, nesse momento foi contemplado pelos olhos de todo esse povo, e eles se alegraram em saber que o Salvador estava no mundo. Ali Simeão também teve a oportunidade, pois ele sabia dessa promessa, de carregar o Jesus, o Salvador, no seu colo e bendizer, glorificando a Deus por este feito precioso. Então, meus amados, aqui a gente entende, pelo que a gente está lendo em Lucas 2, que nós devemos sim glorificar a Deus, agradecer a Deus por esse favor imerecido. Graça significa favor imerecido. Eu e você não merecemos, nós não temos condições nenhuma, de, merecer o que Deus fez por nós, porque
este amor não estava sobre nós, né, a respeito de nós merecermos, mas sim pelo amor dele mesmo, pela humanidade, por mim, por você. E nele mesmo, né, suficiente, ele foi e criou um plano perfeito para salvar a humanidade da perdição. Então é algo tão maravilhoso você se aprofundar, sabe, na Escritura, em tudo esses feitos, essas coisas lindas que Jesus nos ensina. Como aqui ele está dizendo que com 12 anos de idade ele já estava ali no templo, ouvindo aqueles mestres da lei, aqueles religiosos falando, e ali ele confrontava, como havia dito lá em cima, né? Na revelação através do Espírito Santo, através de Simeão, que está dizendo que ia ser contraditório, né, em relação ao que Jesus estava fazendo aqui com 12 anos de idade. Ele estava confrontando aqueles homens, aqueles religiosos, através da palavra, pois ele veio para quebrar muitos tabus, ele veio para quebrar muitas doutrinas humanas e aplicar somente a palavra de Deus, o que é reto, o que é real. Então ali ele confrontava e aqueles homens ficavam admirados, porque um menino de 12 anos ter tal sabedoria, eles sabiam que era algo divino, que era algo diferenciado. Por isso, meus amados, nós temos que aprender com o nosso Senhor, que nós temos que aprender a buscar o conhecimento, a verdade, buscar mais e mais dessa graça que está sobre a Bíblia, que está sobre a palavra de Deus, para nos fortalecermos e ajudar o nosso próximo a salvar as vidas. Esse é o intuito de nós pregarmos o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Nós temos sim a obrigação, nós conhecedores, de levar as boas novas a todas as pessoas, a todos os seres humanos, a todos que o Senhor colocar em nosso caminho. Nós temos que falar das boas novas, que Jesus nos deu vida e vida em abundância. Amém? Que Deus te abençoe. Essa pequena, palavra que eu quero dizer ao seu coração no dia de hoje, eu creio que vai te trazer sabedoria e discernimento para você louvar e engrandecer a Deus todos os dias de sua vida, pois é um renovo, é Deus permitindo você viver e trazer vida para as pessoas também. Amém? Que Deus te abençoe.